Salve, meus queridos dos primeiros anos B e C, tudo certo com vocês aí, ó? Bora para mais uma aula então. Nessa quinta-feira, dia 21 de maio, vamos falar hoje aí sobre a expansão, cultura e influência na Roma antiga, certo? Estamos aí, ó, no capítulo 9, beleza? Vamos falar hoje sobre essa parte final aí relacionada à Roma Antiga. Vamos falar sobre o começo da República, vamos falar, é claro, sobre o Império e a sua crise. Beleza? Acompanha aí, ó. O que a gente tem aí, galera? Nós temos então a crise, aquela crise que vai acontecer em relação à monarquia, né? E eu tinha falado para vocês aí, eu tinha comentado, não, eu tinha feito um desafio, né? O desafio era para saber quem de fato está assistindo às aulas, certo? E aí, eu tinha perguntado para vocês lá quem que exclusivamente participava do Senado, né? O Senado era basicamente ocupado pelos patrícios, somente os patrícios podiam ocupar. E em relação à escravidão, conta comigo, eram 4 as formas de uma pessoa tornar-se escrava no mundo antigo. Vamos lá. Por dívidas, né? Deveu, não pagou, se lascou, vai ter que pagar as dívidas como escravo. Sendo capturada em guerra, como espólio de guerra, e aí, é claro, 2 formas que muitas vezes muitos aí esqueceram de falar. Quando alguém da família vendia um ente querido, você aí, é claro que tem vontade de vender o seu irmão mais novo ou sua irmã mais nova. Ou se você é irmão mais novo, cuidado, hein? Cuidado, que se essa moda volta aí, tu tá lascado. Tô brincando, ninguém vai vender ninguém aí não, tá? E também por nascimento, velho. Muito fácil, muito tranquilo. Então, Roma indispensavelmente deu muito certo graças à mão de obra escrava. Tanto é que quando a gente para analisar o desempenho das atividades econômicas, tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, a gente vai lembrar do quê? Nós vamos lembrar, evidentemente, da necessidade da mão de obra escrava. Se não tem a mão de obra escrava, fazer o quê? Daí é outra sociedade, daí a dinâmica é bem diferente, certo? Muito bem, em relação à República Romana, olha só, a palavra república é formada a partir da junção de 2 outras palavras. A palavra res, que significa coisa, e a palavra publice, que diz do povo, que significa do povo. Então, quer dizer que a república é do povo? É, por isso, meus queridos, por isso. Olha a relação aqui, ó. Muito importante lembrar, mesmo vocês do primeiro ano agora, né? Lembrar que provas importantes, como por exemplo o Enem e vestibulares em universidades públicas, consideram muito esse modelo republicano estabelecido aqui em Roma e compara com as repúblicas que acontecem hoje na contemporaneidade. Por exemplo, aí, no caso do Brasil, certo? De quando a quando foi a República? A República Romana durou de 509 a.C. até 27 a.C. Foi um baita de um tempão. Se comparar com o período de duração da monarquia, poxa, muito tempo, certo? Com certeza você lembra de quando a quando vai a monarquia, né? Responda aí agora sem olhar no material, beleza? Não vou lançar como desafio aqui. Mas eu tenho certeza que se eu começar a fazer desafio aqui e falar, olha, valendo um brownie para quem responder, mas eu tenho certeza que vai ter gente chovendo. Professor, eu respondi, agora eu quero o brownie. Só quando voltar às aulas. Deixa eu voltar às aulas, daí a gente conversa, tá? Mas ainda não tem lançado nenhum desafio valendo brownie, tá? Relaxa aí. Bom, qual é o objetivo do Senado de estabelecer uma república? Bem simples. Pulverizar o poder executivo para as mãos de muitas pessoas. Então não era para ficar restrito na mão de um só indivíduo, no caso de um rei. Não, é para espalhar, pulverizar, propagar o poder para vários indivíduos, impedindo a concentração de poder nas mãos de uma só pessoa. E aí a gente percebe, é claro, que surgem aí as magistraturas. O que eram as magistraturas? Quem eram os magistrados? Eram pessoas que governavam, cada um no seu quadrado, cada um dentro do seu cargo,
num período de duração aí média de 1 ano, onde, é claro, para ser um governo recíproco. Então, mesmo que cada um tenha a sua função, que a gente já vai ver o que era a função de cada um, mas todos governam juntos, coesos, tá? Recíproco. Você governa para mim, eu governo para você, beleza? Quem se destaca politicamente falando aí? Bom, primeiro cargo da magistratura, eu coloquei nesse slide aqui porque ele tem uma relação direta com 2 outros órgãos que não necessariamente são magistrados, mas tem uma importância direta em relação aos magistrados, tá? O primeiro cargo da magistratura é o do cônsul. Como eu era eleito 2, vamos para o plural, cônsules, certo? Eles comandavam o exército e presidiam o Senado. A atuação dos cônsules era muito importante. Seria hoje a mesma coisa que o presidente da República. Inclusive, até hoje, tem alguns países que chamam aí os seus reis de cônsul, ou melhor, chamam os seus presidentes de cônsul, tá? Que é a mesma coisa, é a mesma coisa. Ah, igual a marca da geladeira. Se escreve igual, só que a função aqui é diferente, tá? O Senado continua, meus queridos. O Senado vem desde a monarquia, tá? Ele é anterior à República, mantendo seus cargos vitalícios e sendo ocupados exclusivamente pelos patrícios, certo? E aí tem um grupo importante aqui, a Assembleia Centuriata, que é a Assembleia do Exército. Eles têm a função de eleger os magistrados. Olha que importante, muito importante a Assembleia Centuriata, certo? São patrícios também? Óbvio que sim, claro que são somente patrícios, né? Mas as coisas vão mudar, tá? Quem são os magistrados? Vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo o que está acontecendo, ó. Os magistrados, basicamente, são esses cargos aqui. Então, em primeiro lugar, nós temos lá, ó, o cônsul, a gente já falou do cônsul. Depois a gente tem aqui o pretor, que é o magistrado responsável pela justiça. Depois dele, o edil, que é o cara responsável pela administração, que é o cara responsável pelas obras. É dessa palavra aqui que vem da palavra edil, que vem a palavra edificare, que significa o quê? Construir. Depois, o questor. Quem que é o... É questor, não é castor, tá? Por favor, é questor. Já tem um slide aqui que você vai pausar para você anotar o nome de cada um desses magistrados, certo? O questor é o cara responsável por questionare, é o cara responsável pela arrecadação de impostos. Poxa, vital, muitíssimo importante a atuação do questor. E quem mais que tem aí, ó? Vocês estão vendo aí, ó, essa pessoa jovem aqui, ó, barba branca, cabelo branco, pô, tô quase igual esse cara, né? Ainda não, menos, ainda não. Esse aqui é o censor. Esse cara aqui é responsável pelo cuidado com os costumes e pela transmissão dos costumes, da cultura, e ele também é responsável pela contagem da população. Por isso que do nome censor surgem 2 palavras importantes, tá? Vem a palavra censo, de recenseamento, de contagem, e nesse caso, é claro, contagem de pessoas, contagem, enfim, seja lá o que for, tá? E censura, que ele tem um cuidado, às vezes essa função dele de censor acaba criando, de certa forma, aí, um certo desarranjo na sociedade, porque ele não vai permitir que algumas questões, notícias, por exemplo, informações possam ser divulgadas. Por isso que vem a palavra censura. Agora você deve estar se perguntando, mas por que ele está aqui numa râmpia, né? É rampa, eu que gosto de falar râmpia. Por que ele está numa râmpia? O que ele está fazendo aqui? É bem simples. Vocês estão percebendo que tem uma espécie de hierarquia, né? Tem um magistrado que é mais importante que o outro, não é mesmo? E o questor, ou melhor, o censor, ele não é importante? Não, ele é tão importante quanto qualquer magistrado. Por quê? Todos os outros acabam dependendo dele. Se ninguém saber qual é a quantidade de pessoas que existe no reino, como é que vai saber qual a quantidade de impostos que será arrecadado, o que tem que construir, como é que deve se criar uma justiça e, é claro, para quem vai se administrar.
Por isso que o sensor é muito importante. Olha aí, ó. Nesse slide aí você tem como é que o que cada magistrado fazia, tá? Lembrando que não está aí, ó, a descrição do cargo de cônsul, mas no caso do cargo de cônsul, você pode até depois no teu caderno colocar aqui em cima, tá? Você dá uma pausada, bem bonitinho, copia e tal, e depois você volta a ouvir essa voz linda e maravilhosa que está falando com vocês aí, tá? Tem um detalhe importante que está aqui, ó, que é o ditador. Quem que é esse magistrado aí? O ditador era escolhido em casos extraordinários por um período de 6 meses, quando fossem necessárias algumas medidas drásticas, depois resolveu o problema, tchau, obrigado. Quando esse ditador é eleito, ele é escolhido pelos outros magistrados, o poder dele acaba superando o poder de todos os outros magistrados, menos o do Senado, que continua atuando, continua desempenhando o seu papel, certo? Quantas vezes foram escolhidos ditadores aí na Roma Antiga? Duas vezes. E na verdade daí não foi somente um ditador, daí em cada uma dessas vezes foram escolhidos 3 ditadores, certo? Já vamos falar nisso aí. Muito bem. O que a gente tem aí, ó? Logo depois de ser criada a República, a gente sabe então que os plebeus não concordaram, não aceitaram essa questão aí de ficar sem direitos políticos, de ficar sem a participação política. O que os plebeus fizeram então? Logo no começo da República já começaram a causar. E causaram o quê? Primeira coisa, revolta do Monte Sagrado. O que foi essa revolta do Monte Sagrado? Com o objetivo de rivalizar com a cidade de Roma, os plebeus que voltavam de uma batalha, de uma missão de guerra, ficaram numa cidade aí próxima a Roma, 5 quilômetros próximo a Roma. Falaram, vamos fundar uma cidade aqui? Bora! Imagina só, pensa, quem é que ia querer ficar em Roma? Ninguém que fosse pobre ia querer ficar em Roma. Ia querer ir para um Monte Sagrado para ter lá acesso à política e tal, não sei o quê, e ter autonomia. O que o Senado fez? Não, a gente precisa dos plebeus. Então vamos negociar com eles. Negociaram. Olha quantas conquistas sociais os plebeus tiveram, tá? O cargo de tribuno da plebe, a lei das 12 tábuas, a lei Canuleia, a lei Licínia e a lei Ogúnia. O que diz cada uma dessas conquistas aqui? Na primeira, os plebeus podiam então escolher um magistrado. Olha que bacana. Então agora, além de todos aqueles magistrados, tem aqui o quê? O tribuno da plebe. Poxa. Então os plebeus têm direito à participação política? Sim, eles têm inclusive direito a veto, tá? E depois, Lei das 12 Tábuas. O primeiro código de leis escritas no Ocidente, pelo que a gente tem informações, não é o primeiro código de leis escritas da história da humanidade. Qual foi o primeiro código de leis escrita? Por favor, quando você estiver nesse ponto da aula, pode, por favor, pôr no grupo da sala, beleza? Põe lá no grupo da sala, só escreve um nome. Código de tal coisa. Quero ver quantas pessoas estão de fato assistindo a essa aula aqui, certo? Muito bem. Aí depois vem a lei Canuleia, que permite o casamento entre plebeus e patrícios. Depois vem a lei Licínia, que concede então o direito da eleição de plebeus para o cargo de cônsul. Nossa, agora pode chegar ao cargo máximo, mas fim da escravidão por dívidas e acesso ao agir públicos, ou seja, mesmo os plebeus que não eram políticos podiam participar aí, acessar o espaço público, que seria hoje a mesma coisa que a Câmara dos Vereadores ou o Paço Municipal, né? E por último, a Lei Ogúnia, que deu acesso dos plebeus a todas as magistraturas. Só tem um cargo que os plebeus ainda não participam. Qual é? O Senado. Muito bem. Nesse período aí da República, não repara na minha cadeira fazendo nheque-nheque, tá? Cadeira precisa de um óleozinho aqui, tá? Mas fica tranquilo. Durante a República, nós temos aí um processo de expansão. Como assim expansão? Aumentar o território. Aí tem um exército profissional, né? Então, uma vontade imensa de expandir o território. Vamos
guerrear, vamos dominar os territórios. Batata. Só que, depois de dominar a Península Itálica no século IV, faltavam alguns territórios para que os romanos tivessem a hegemonia no Mediterrâneo. E para dominar esses territórios, precisariam destruir Cartago, que era uma ex-colônia fenícia no norte da África e que tinha vários territórios, inclusive vizinha a Roma, como, por exemplo, as ilhas de Córcega e também a Sicília, que hoje faz parte do território italiano. E aí começam as guerras púnicas. O objetivo dos romanos era destruir os cartagineses. Foi o que acabou acontecendo. O que acabou acontecendo foi um literal genocídio. O que significa genocídio? Extermínio de pessoas, certo? Temos alguns destaques das guerras púnicas. Aí entre 264 e 241 a conquista da Sardenha, Sicília e Córcega, mas ainda não estava dominando território. Precisava eliminar de uma vez por todas esses cartagineses. Aí tem a Batalha de Zama, onde acontece a derrota do general cartaginês Aníbal pelo general romano Cipião e a destruição completa de Cartago em 146 a.C. Agora, o Mediterrâneo passa a ser chamado de Mare Nostrum. Olha que lindo. Nossa piscininha, onde nós vamos nadar. E aí, tendo a hegemonia do Mediterrâneo, dominando vários territórios, agora Roma passa a ampliar cada vez mais. E, nesse período republicano, é que Roma traz para si, então, esse caráter de império, de dominação territorial muito, muito larga, tá? Ó, não parou de expandir o território, olha lá. Vai partir, é claro, para a parte oriental do Mediterrâneo, a Ásia Menor. Aqui esses caras vão chegar até onde seria aí Jerusalém hoje. Depois, é claro, vai levar essa formação do Império, apoiando-se no quê? Na mão de obra escrava. Mais territórios conquistados, mais mão de obra escrava. E esses territórios conquistados acabaram sendo transformados em províncias, colônias e também, é claro, cidades federadas. Os romanos souberam muito bem fazer isso aí, tá? O que mais a gente tem aí, ó? Olha esse mapa para vocês entenderem um pouco quão grande se tornou o território romano. Dá só uma olhada. Olha aqui, ó. Conquistas na primeira metade do século V a.C., tá? Era só isso aqui, ó. Só isso aqui que é a região do Lácio, tá? Na segunda metade do século V, não, desculpa, século IV. Falei errado, foi mal. Ó, já está ampliando um pouquinho mais, tá? Já está indo aí para a direção sul da Itália. Lá no século III a.C., já dominou a botinha, tá vendo? É que a gente brinca geralmente quando quer localizar a Itália no meio do continente europeu. Putz, muito fácil, né? Muito fácil. É só você olhar ali para a bota que já fica bem fácil, né? Bom, voltando aqui então. Depois, até 44 a.C., quando morre César, olha toda a expansão do território. Ó, aqui está Cartago, tá vendo? Tudo isso aqui acabou sendo dominado. Olha aqui a Judéia, olha a Síria, olha todo esse território aqui onde hoje é a Turquia, Grécia, Macedônia. Pô, os caras conseguiram muita coisa. Chegaram até o fim do século II, na sua máxima expansão, até a dominação do restante da Península Ibérica e também, é claro, até a Inglaterra. Gente, é um território imenso ou não é? Poxa, agora eu entendi por que tão grande esse território acabou se tornando. Por que dessa importância aí, certo? Bom, mas a República começa a sofrer aí uma certa desestruturação, principalmente por conta de agitações. Por quê? Essa expansão levou um modo de produção escravista, então vai ter muito escravizado aí, certo? Os militares que lutavam, quanto mais lutava, mais conseguia vencer batalhas e com isso conseguia mais terras, e conseguia mais terras e escravizados para trabalhar. Muito bem. Surge por causa disso, uma situação aqui, ó, corriqueira. Há uma modificação da estrutura social. Em função de quê? Da decadência de pequenos proprietários, do aumento constante de impostos e vai surgir uma nova classe social. Essa classe social estaria aí entre os plebeus e os clientes. A classe dos equestres, que vem da onde? Dos
militares, dada sua enorme importância bélica, né? E acontece a concentração de terra nas mãos da elite. Essa elite, é claro, formada pelos patrícios e também pelos equestres. Resultado, muita agitação social surgindo. Tá, mas agora quem que vai se agitar? Os patrícios dominam o poder. Os clientes se protegem com os patrícios. Os plebeus conseguiram suas conquistas. Bem, só pode ser os plebeus, né, que não conseguiram tudo ainda. Não. Isso vai fazer com que, basicamente, quem se agitasse fossem os escravos. Mas, em meio a essa situação, para tentar amenizar tudo isso, aconteceram algumas medidas para tentar acabar um pouco com essa concentração de terras nas mãos da elite. Essas tentativas de reforma agrária ficaram visíveis com dois irmãos que vieram da plebe. Tribuno da plebe, ou melhor, os tribunos da plebe, primeiro Tibério Graco e depois Caio Graco, acabaram então se relacionando a essa ideia de reforma agrária. De que maneira? Bom, primeiro Tibério Graco, eleito tribuno da plebe em 133 a.C., acabou propondo então uma lei contra a concentração de terras. Propôs também a distribuição de terras conquistadas aos plebeus. Resultado, acabou sendo assassinado pelos aristocratas. Depois dele, Caio Graco foi eleito tribuno da plebe 10 anos depois do seu irmão, criou a famosa lei frumentária, que vai propor então a venda de trigo a preço mais baixo para os pobres. Propôs também a fundação de uma colônia em Cartago, aqui ele estava colocando uma mira nas costas dele. E propôs cidadania romana aos demais povos da Península Itálica. Não, cidadania romana é para poucos, já não chega os plebeus que ficam enchendo o saco. Foi morto em 121 a.C. A gente não pode falar que ninguém tentou fazer alguma coisa aí pelos pobres, pelas pessoas mais necessitadas na Roma Antiga, tá? Agora, em se tratando de treta e crise na República, muitas agitações, muitíssimas agitações aí, principalmente feitas por quem? Por escravizados. O que esses escravizados fizeram? Bom, começaram, né, a causar, principalmente buscando a sua própria liberdade, começaram a enfrentar os plebeus, os patrícios, os clientes, os equestres, seja lá quem for. E aí, para acalmar os ânimos, o exército romano vai ter que se fazer presente. Essas guerras civis acabaram levando Roma a uma situação de extrema calamidade. E para salvar a República? Bom, já está previsto lá na Lei das 12 Tábuas, certo? Se for necessário, quando for necessário, nós vamos escolher um ditador. Mas aqui nós não vamos escolher um ditador, nós vamos escolher 3 ditadores, tá? Por isso que temos aqui então o primeiro triunvirato. Lá em 60 a.C., o primeiro triunvirato de 3, formado por Júlio César, Pompeu e Crasso, começou a governar para resolver esses problemas, mas quem percebeu que podia se dar muito bem em cima disso foi Júlio César, que conseguiu, de certa maneira, eliminar os seus 2 outros comparsas e governou sozinho, se autoproclamando ditador perpétuo. E aí ele se torna ditador perpétuo em 47 a.C., até que então, infelizmente, ou felizmente, ele foi assassinado pelos membros do Senado. Aqui tem um linkzinho, depois você pede que eu mando os slides para vocês aí nos grupos, tá? E aí quando eu mandar os slides, você vai lá, clica no linkzinho, você vai ver um videozinho do YouTube que mostra uma cena de um filme, chamado Júlio César. Filme muito antigo, mas que ilustra, né, de certa maneira, como é que foi essa questão toda aí do assassinato de Júlio César, tá? Se você não tiver estômago, nem clica no link, tá? Mas não aparece nada demais aí, tá? A censura é de 14 anos, então é 12 anos, então dá para ver de boa, tá? No caso do segundo triunvirato, aí em 44 a.C., vai ser nomeado, por quê? Porque a população se agitou muito depois da morte do Júlio César, e aí para tentar acalmar os ânimos, não, vamos escolher de novo o triunvirato, beleza. Colocaram quem? Marco Antônio, que era o braço direito de Júlio César, Lépido, que era um político, e Otávio, que ele é parente do Júlio César. Tem alguns livros que falam que ele era filho adotivo, tem alguns outros livros que falam que ele era sobrinho, ele é parente do Júlio César, tá? É parente de sangue? Ah, é parente, tá? E aí, Marco Antônio e Otávio começam a travar uma disputa
Principalmente por quê? Porque Marco Antônio tinha ido para os territórios conquistados pelos romanos lá no Egito. E ele, é claro, anunciou seu casamento com a então descendente de faraós, né, a faraônica Cleópatra, famosa Cleópatra. E aí o Otávio perguntou, mas tá, quem deixou você casar? Porque se você casar com ela, você vai formar uma aliança aí, provavelmente nós podemos perder esse território. E Marco Antônio falou o quê? Vou casar e você não vai me incomodar. Beleza, filhão? Foi lá e casou e os dois começaram a tretar. Resultado. Lépido tinha virado sumo pontífice. Vai ser está diretamente relacionado à religião. Marco Antônio e Otávio acabaram se enfrentando na Batalha de Actium. E o Marco Antônio conseguiu, ou melhor, o Otávio conseguiu vencer e ficou sozinho com o poder, sendo coroado imperador, o primeiro imperador, tá? E aí começa uma nova fase, começa aqui a fase do Império Romano. É aí que então é nomeado Caio Júlio César Otaviano, conhecido como Otávio Augusto, tá? Ele é o primeiro, é o cara que inaugura essa fase do Império Romano lá em 27 a.C., tá? Durante o governo dele, não temos muita coisa para falar. O que a gente tem aí? Temos que lembrar que esse aí foi o período da Pax Romana. Esse aí é um período, é claro, onde Roma pôde viver esse momento de grandiosa estabilidade, relativa à paz e tranquilidade. E aí, durante o governo dele, ele vai, então, promover muitas obras públicas, empregando a plebe e, claro, financiando a arte e embelezando Roma, distribuindo terras para os soldados e trigo para a plebe. Poxa, vai ser um governo aí maravilhoso. Depois dele, a gente vê que outros imperadores acabaram governando também, mas o que chama muito a nossa atenção é esse período do Baixo Império, tá? É quando está terminando, quando a gente vê, claro, que está finalizando o Império Romano, lá no século 3, 4 e 5, até a queda do Império Romano. Esse é um período marcado pela anarquia militar, é um período em que a gente já começa falando de muita agitação com o imperador Diocleciano e o decreto máximo em 301 estabelecendo o preço dos produtos e salário dos trabalhadores e perseguindo cristãos à vontade, porque aqui ainda Roma era politeísta, certo? Já com o imperador Constantino e com Teodósio, a coisa começa a mudar significativamente. Por quê? Com Constantino, a gente tem então a criação de Constantinopla, a antiga cidade de Bizâncio, capital do Império Bizantino, mudou de nome. E em 313 ele vai publicar o Edito de Milão, que vai dar liberdade de culto aos cristãos. Ou seja, agora os cristãos não são mais perseguidos, mortos e colocados nas arenas para que leões e feras horrendas acabassem devorando eles. Era uma diversão de domingo ver cristãos e judeus morrerem nos coliseus, por exemplo, tá? E depois Teodósio vai então propor em 380 o Edito de Tessalônica, que vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, e em 395 o Império Romano acabou dividindo-se, certo? Então agora em 395, que é a morte de Teodósio, vai ser criado então o Império Romano do Oriente também. Então tem o Império Romano do Ocidente, que é Roma, e o Império Romano do Oriente, onde é o que seria? Constantinopla, certo? E o declínio de Roma? Olha, quando a gente fala no declínio da Roma Antiga, temos aí algumas questões importantes que eu vou deixar para abordar isso quando estivermos falando lá na Idade Média, certo? Que vai ser o assunto das nossas próximas aulas, tranquilo? Importante lembrar aqui, ó, muito importante lembrar, isso aqui a gente vai falar depois também, tá? Nos aspectos culturais, quando a gente fala nos aspectos culturais, aí a gente lembra, é claro, que os romanos tinham aí alguns hábitos em comum, que de certa maneira já se assemelha um pouco àquilo que a gente vive hoje, aquilo que a gente vê hoje em relação aí à cultura, tá? Deram uma contribuição enorme, enorme em relação à arquitetura, em relação à religiosidade, em relação à alimentação, em relação aí aos convívios, entre os romanos era um hábito sentar-se à mesa à noite para poder jantar com as pessoas mais próximas, ouvindo uma boa música e também, é claro, comendo uma ótima alimentação e uma bebida. Por quê? Enquanto eles eram ainda, é claro, pagãos, eles eram politeístas, eles faziam essas adorações ao deus do vinho chamado
Baco. E aí, claro, eles faziam umas festas lá, é claro, né, um pouco promíscuas aí, e vomitavam pra caramba, pra encher mais o bucho de comida e bebida, e vomitar, e ficava nessa aí. Mas é claro, né, isso aí a gente não faz, né, vocês aí que estão com saudade dos rolê, que eu sei, né, estão com saudade dos rolê, nossa, vixe Maria, vamos começar a explanar a galera aí, tá? Vamos fazer um quê? Um jornal pra saber o que tá acontecendo aí, tá? Brincadeira. E aí tem também as diversões, é onde tem o Ludicircense, o que é isso? O circo. Ludicenice, que é o teatro, e o Ludigladiatori, que é o quê? Os gladiadores. Com isso aqui, com essa política do panis et circenses, ou política do pão e circo, o povo esquecia dos problemas. Qualquer semelhança com alguns esportes aí no Brasil, quando tem esporte, né? Não agora na época da pandemia, principalmente esportes de massa, com essa política aqui, é mera coincidência, tá? Pegou essa referência? Pegou? Quero ver. Muito bem, também tinha o costume aí de frequentar termas. O que seriam essas termas? Sauna. E era bom fazer sauna? Pô, é bom fazer sauna. É extremamente importante aí pra pele e tal. E o legado romano, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. No idioma, nos aquedutos, nos anfiteatros e, é claro, muitíssimo importante, o direito, que nós vamos entrar em detalhes maiores quando estivermos falando aí sobre o Império Bizantino, certo? Pessoal, desculpa que a aula ficou muito longa, mas é que é bastante coisa mesmo, é muita coisa para falar aí, certo? Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, se precisar tirar dúvida aí, chama lá no grupo no WhatsApp, o que vocês precisarem. Tamo junto, beleza? Tchau, bebê, aquele abraço.